Reverendo Ageu, por que o curso teológico, assim, da Igreja Presbiteriana, igual que eu fiz, o senhor tem lá no seu seminário, tem uma carga horária pesadíssima na área de filosofia? Por que ele tem que estudar tanta filosofia? Por que tem que estudar tanta história da igreja? Para o irmão Jamierson, isso não é tão necessário assim. Ô, pastor, antes de eu entrar nesse ponto, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Em nenhum momento as igrejas tradicionais, históricas, que têm seminários, elas menosprezam a chamada liderança leiga, né? Porque, de fato, o nosso país, principalmente o Nordeste, está repleto de homens e mulheres trabalhando pelo reino e de muitos pastores que não tiveram oportunidade de fazer um curso teológico, né? Aliás, na própria IPB, algumas décadas atrás, havia muita carência de pastores e existia o chamado janeirão, em que os pastores iam para um seminário, passavam 2 janeiros e eram ordenados. Então, nós reconhecemos o valor desses homens. O nosso ponto aqui é a diferença entre o ideal e o real. Se nós temos condição de dar uma formação melhor para esses homens, que seja dada essa formação. Mas a gente reconhece que há muitos pastores por aí, né, sem uma formação de bacharel, fazendo excelente trabalho. Agora, por que nós temos filosofia no seminário? Filosofia não é coisa do diabo, né? Aquela turma lá, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles não eram os imorais? Algumas pessoas perguntam isso. Ora, quando nós entendemos, por exemplo, Romanos 12:1, ou Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século. Que século? É o século bíblico ou é o século que nós vivemos? Então, para entender o século, que é o sistema de ideias, nós temos que passar a estudar a história das ideias na humanidade. É por isso que a gente estuda filosofia, para entender por que é que no nosso século atual nós vivemos uma época de materialismo, em que o ter é mais importante que o ser. Isso não surgiu do nada, isso é a consequência de ideias que vêm vindo no decorrer da história. Por que o nosso século é marcado pelo hedonismo, por exemplo, a ideia do prazer a qualquer custo? Isso não surgiu, não caiu do céu. Isso é consequência de uma história de ideias. Então, quando o cristão, quando o pastor especificamente, que tem que ter uma formação por excelência, ele se propõe a entender o século para alertar os crentes a não se conformarem com esse século, ele vai buscar isso onde? Na filosofia, que é a matéria que estuda as ideias e o desenvolvimento das ideias. Por isso que é tão importante, para que você consiga fazer uma leitura, não apenas da Bíblia, mas da sociedade em que nós vivemos, para ver de que forma os pecados se apresentam nessa sociedade, e aí sim eu possa ter uma leitura da Bíblia aplicada à realidade daquele jovem, daquele homem que está lá na igreja.